Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nosso primeiro vídeo no canal Espiritualidade Viva. E hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, né? A convivência entre irmãos, né? E vida, as dificuldades, né? A questão da relação, a dificuldade que temos em relação entre irmãos, de questão de competição, de acertos, né? Envolvendo o crescimento, né? Dentro da consciência que julgamos como a espiritualidade real, né? Aqui a gente não vai falar de clichês, a gente não vai ter de falar de algum processo espiritualista que a gente passou, que a gente fala de religiões e tal, mas a própria transformação e oportunidade que recebemos de fazer essa mudança em vida, né? Aproveitando um real sentido de viver, construindo dentro da espiritualidade, né, irmão? Baseado na nossa história. Então tudo que formos contar é baseado aqui no que vivemos e a nossa experiência, que eu acho que vai ser muito enriquecedora para vocês saberem. Isso aí. Venha com a gente. Aqui a gente vai falar sobre a nossa experiência e diante das atualidades que a gente está percebendo aí, a convivência entre irmãos e outros relacionamentos. Esses relacionamentos, vamos compartilhar a nossa história, tá? Primeiramente, vamos nos apresentar, que seja o primeiro vídeo, né? Meu nome é Wellington, sou contador de formação, sou terapeuta, mago da magia divina, né? Além de ser contador de profissão, eu sou mago consagrado na magia divina. E é isso. Agora eu vou passar a palavra para minha irmã, né? Oi, meu nome é Fabiana, sou mãe do Davi e da Sofia. Hoje eu trabalho com produtos personalizados mesmo, porque para ter qualidade de vida, para poder acompanhar meus filhos de perto. E é isso. Vamos falar sobre a gente vai começar a falar nesse vídeo. Eu tô assim um pouco meio com a câmera, mas é o primeiro vídeo, gente, da gente. A mensagem tem que ser mais importante do que o mensageiro. Isso, né? a nossa intenção é passar uma mensagem positiva, né? Que a nossa história possa contribuir para a decisão de cada um de vocês. Ressaltando que aqui não temos julgamento, a gente está contando a história de vida nossa história. Que teve muitos espinhos, muita coisa, que no final deu certo. Porque nós fizemos a escolha de querer estar junto. Isso. Não é isso? Então, ressaltando, você vai começar, mas ressaltando que a Fábio está falando, né? Uma coisa que eu aprendi recentemente num retiro espiritual, que eu acho que isso reflete muito o que a gente quer passar aqui. Não existe ninguém especial, né? Existem pessoas grandiosas que têm atitudes grandiosas, né? Porque o Criador, ele deu oportunidade para todos. Dentro da nossa relação, a gente teve algumas atitudes grandiosas que vamos relatar com irmãos aqui nesse próximo vídeo. E vamos lá. A gente vai falar agora sobre a nossa relação de irmãos. Sim. Como tudo começou, mas de forma bem sucinta, para que vocês entendam o trâmite, né? O rolê aí dos Paranauê, para ter de como a gente foi chegar até aqui hoje, nesse momento. Passaram-se muitos anos. Parece aquelas histórias que contam assim. Parece novela, né? Sabe quando a novela tem aqueles 5 anos depois, aparece todo mundo já bem. O final feliz. Maduro, né? Buscando o seu interior, né? Só que aqui a gente vai contar a parte ruim. Que não é contada nas histórias. Isso. A emissora não mostra. Então, nossos pais, eles se separaram, né? Quando eu tô contando pela separação, porque quando eles se casaram, aquele todo amor, eu não era nascido, né? Então a gente começa a conhecer a relação dos nossos pais após a separação. Sim, né? sim. Não conta, pouco se conta do convívio de quando teve o casamento. Sim. Não se conta a parte boa do casamento, só trouxeram as dores. Mãe, perdoa nós. Que ela vai brigar com a gente quando ver esse vídeo. Ai, Senhor, me proteja. Mas, lógico que não vai ser citado nomes, mas vão ser citadas pessoas. E quem nos
nos conhece vai linkar quem são. A história. Sim, e assim, nossa mãe vai ter vida porque é mãe da gente, né? Com certeza. Teve a separação. Mas tem nada a ver com a história dela. E assim, não processa porque a gente também não tem dinheiro. Não tem grana para pagar. Ainda. E mesmo quando tiver, a gente não vai pagar. Não vai pagar. Então, começou com a separação dos nossos pais de forma assim, litigiosa. Eu tinha 4 anos, ele era recém-nascido. E nessa questão assim, de poder, eu acho que meu pai utilizou na época, eu fiquei com meu pai e você. Sim. Acho que por ser machismo, sei lá. Sim. Machismo, dores, né? Eu acho que ele usou um pouquinho do poder, porque assim, ele tinha uma posição, né? Ele era gerente de loteria. Sim. E eu creio que ele usou do poder aquisitivo. Nosso pai foi morar com a nossa avó. Nosso pai ele tinha uma boa relação na então, cidade, então, assim, né? entrou com advogado, minha mãe não tinha recursos, e eu acho que nessa questão aí foi o primeiro dor, né? A primeira dor, a separação. E eu fui morar com meu pai, e nisso nós sofremos a questão da alienação parental, assim, de falar mal, e aqui a gente não está julgando, tá? A gente está falando sobre a questão da importância da alienação parental, Sim. que as crianças podem sofrer trauma, sim, mas eu acho que a gente levou muito de boa, né? A gente acha que quando a gente era criança, por ser nós, mesmo, né? Nós, né? Uma situação... Isso, muito... Porque, assim, com ele brincava muito, não tinha esse tempo de parar para pensar, para refletir sobre as dores, né? Aprontava, ficava subindo em muro de... Sim. Eu era uma criança muito... As perotices de uma criança... muito ativa. Muito ativa. Então, assim, diante daquela realidade, né, assim... A gente, na verdade, Fábio, nem eu e você teve tempo de criar muita dor em relação a isso, porque a gente se distraía tanto. Na verdade, coisa, né? eu como criança, quando meu pai falava assim alguma coisa em relação à mãe, que não gostava, não sei o quê, lógico, quando que eu mais sentia? Quando tinha festinha do Dia das Mães. No Dia dos Pais. Eu Dia também das sentia. Mães e dos pais, eu porque sentia assim, isso, é verdade. Eu tinha, meu pai se casou com outra mulher, eu tinha madrasta. Ela, e minha mãe. Nossa, eu agradeço muito, porque cada pessoa tem uma forma de amar. Isso. Né? Umas pessoas, ela era uma pessoa de colocar na linha, e eu agradeço muito porque eu tive disciplina. Sim. Né? A gente fala isso hoje, mas na época a gente não tinha essa consciência. Né? Assim, você vê outras crianças com suas mães, tudo mais, mesmo que a minha madrasta fizesse papel de mãe, eu não tinha não tive essa vontade de chamá-la de mãe. Porque parecia que eu estava assim, traindo a memória da minha mãe verdadeira, independente do que meu pai falava, né? E eu não tinha tempo de pensar nessa questão da alienação parental, chegar lá e ficar confinado, porque tinha muita criança na minha rua, graças a Deus. E aos finais de semana meu pai mandava para outra cidade, né, para ficar com meus tios. Tios assim, porque quando a gente cresce muito vizinho, aí vizinho muito íntimo, chama de tio, tia, e a gente se torna uma grande família. E aí, quando tá com criança, meu filho, esquece problemas. Então, sim, aí quando teve os 12 anos, um detalhe, quando eu fiz a primeira Eucaristia, minha mãe apareceu de surpresa na minha primeira comunhão lá, e eu fiquei toda sem graça, porque assim, eu não sei se eu mandei recado para ela, e eu fiquei com medo de meu pai me dar bronca, porque ela tava... Eu fiquei numa situação assim de sinuca, não vou. É aquela situação de criança, né? De não saber se está fazendo certo, se está fazendo errado, se é legal ter... Aí eu lembro que minha mãe ainda queria tirar uma foto comigo, eu tirei toda... Meu Deus, eu acho que quando chegar em casa eu vou apanhar. E assim, muito confusa. O primeiro sintoma de uma absorção de uma dor do pai. Isso. Né? Que você já tinha... Esse foi o primeiro... que foi assim, implícito, que você lembra até hoje. E aí eu acho que depois disso, eu falei, poxa, quando eu tinha 12 anos, eu tomei a decisão de ir lá na casa da minha avó, de ter uma participação. Com 12 anos eu tive a vontade de me aproximar da minha mãe, e eu fui na casa da avó, e nisso, se achando a heroína, arrastei meu irmão para levar para conhecer o nosso pai. Porque
a gente fala assim, a novela não influencia, influencia sim. Influencia. Porque a gente acha que vai acontecer tudo igual a novela e filme, e não é. Né? Ali eu percebi, não naquele momento, mas hoje, conversando assim, de como não se deve forçar nada, principalmente sentimento. Sim. Você não pode forçar uma pessoa a gostar da outra. Mesmo sendo da família, ou amigo de amigo. Não E isso tem ainda questão. naquela questão, né, Fada, assim, do inferno tá cheio de boas intenções. Né? Porque a tua intenção é até boa, né, para convencer a outra pessoa. Em algum momento eu perguntei, você quer? Exatamente. Não, eu já falei, não, você tem que ir, você tal. Mas e toda aquela construção que foi colocada na sua cabeça lá, desde pequeno. Então, e assim, a gente foi lá, mas foi uma negação. A gente fingiu, né, a questão do sociável, né, vamos fingir que tá tudo bem, porque assim termina rápido, todo mundo vai embora. Que acontece até nos dias de hoje, muitas vezes. Eu vamos aturar, né? Hoje as pessoas, desculpa, hoje as pessoas estão se aturando, né, na mesma família, eu tô indo ali, porque eu tenho que ir lá, é família. Ou então, e amor, zero. De tipo assim, eu vou porque senão eu vou ser a bola da vez. E viver numa mentira, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores que as pessoas estão muito mais acostumadas, aceitam mais as mentiras do que as próprias verdades. Sim. Porque assim, você tá lá e você não quer ir em determinado lugar. Às vezes você fica na sua cabeça criando situações para não ir. Que eu tô com trabalho. Mentira. Que eu tenho que fazer tô com dor, não sei como. Eu tô com uma dor de cabeça, eu já acordei disposta. A mulher fala que tá de TPM, só para não ir, porque a pessoa acha que é mais duro de assim, eu não tô afim. Não tô afim. Porque acha que vai machucar o outro. outro. Porque ali vai abrir uma cratera. Isso. E na verdade você tá sendo verdadeiro. Sim, voltando. E aí foi um desastre o encontro. Mas eles tiveram outra oportunidade em que conversaram eles dois, saíram, se entenderam, mas assim, você aí na sua casa, eu continuo minha vida aqui, a gente conversou e pronto. Se passou, aí o Wellington veio pra cá, pra São Paulo, com 11 anos, mora na casa de uma das nossas tias, tudo mais, passou por uns perrengues, né, mas uns perrengues de crescimento. Nada parte. Assim de, meu Deus, nossa, vamos ser frio pra caramba. A vítima do holocausto, o menino do pijama listrado, nada disso. O menino da Cidade de Deus. O menino foi de crescimento, né? Crescimento que ele escolheu dizer que é um crescimento. Sim. Porque ele poderia dizer que era vítima da vítima, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Acho que nós, né, poderíamos fazer isso, né? Então, e aí se afastou muito mais. Além de não estar na mesma cidade, o contato, né, era muito restrito, porque naquela época eram cartas, acho que muita gente nem sabe como se escreve uma carta, de colocar no correio. Nós aqui, porque nós somos da época da transição tecnológica, né? Isso. A gente participou da época da carta, da época do page, né? Do page, como é o nome daquele negócio que a gente tinha na cintura, Fábio? Era o bip. Nós éramos da época do bip, talvez que você seja novo, não pesquisa na internet que vocês vão entender o que é. Nossa, o que é isso? Aí viemos da época do celular, que veio com mensagem. Hoje a gente está nessa época, a gente teve essa transição muita facilidade hoje, muito rápido. E em 2008 eu vim pra cá e aí vamos nos encontrar. Aí acontece o começo de uma das maiores dores que nós tivemos, né, como irmãos. Né? Então, assim, fomos lá, se encontramos, e ele, vem pra cá, beleza, sucesso aí, tchau. Né? Saiu do rolê, porque naquela época tinha 2 versões de o Wellington e Fabiana, que graças a Deus se desintegraram, né? E ele era uma pessoa muito materialista. Eu também, mas assim, ele era muito mais da questão do ter, de estar com pessoas... Do ter para ser poderoso. Aquela questão de quando a gente procura se enturmar em algum grupo, ou dos populares, ou das patricinhas, sim, ou dos boys, ou dos... contexto dos melhores, né? De cara, melhores, né? Dos bambambam. A gente tem que se encaixar em algum lugar. E às vezes a gente não se encaixa em nenhum.
mas é porque a sociedade vai empurrando ali, ó. Não, que você tem que ser isso. A questão de É que na verdade a sociedade empurra e a gente aceita. E aceita. Não questiona nada. Não vai, vai que nem um louco, né? Um boneco lá na esteira, né? E então, assim, beleza e tal. 2 meses que eu tava aqui, aí veio o falecimento do meu pai. Foi aí que começou a abrir a cratera, o cânion. E aí, foi acho que essa época onde aconteceu realmente o inferno, né, astral na nossa relação. A gente começou ali a confrontar os nossos maiores demônios, nossas maiores defesas de ego. Né? Cada um dentro do seu processo, né? Teve aquela... Devido a essa coisa da herança, que independente do valor, a gente percebeu que quando se era fala uma aposta herança, isso. você pode pensar, nossa, tinha uma mansão, uma fazenda de gado. Não, era uma simples casa. Que se fosse. Também ia, acho que eu acredito até a ser maior, né? Sim, sim. Era uma casa, que era dele, que ele tinha lá na Bahia, onde eu morava. E no meu luto, ali, o que aconteceu pro Wellington? Faleceu, meus sentimentos, mas para ele a dor foi menor do que para mim, porque eu convivi com meu pai. Ele não teve essa aproximação. Então foi como se fosse um ente distante da família. Então quando eu estava lá no luto, né, ele estava passando por um processo. Na época você estava trabalhando ou estava desempregado? Estava desempregado ainda. Estava desempregado e viu a oportunidade como se fosse uma galinha dos ovos de ouro. E o que marcou muito foi lá eu triste e ele falando que não, a gente tem que vender a casa porque eu quero a minha parte. Então foi um pouco agressivo na época. Então assim, eu no momento não queria vender, mas ele queria vender. Então, eu não tinha dinheiro para comprar parte dele, então tínhamos que seguir o processo. E nisso, como nós morávamos aqui em São Paulo, não tínhamos condições de ir para lá, para a Bahia, para organizar isso, né? Então, teve uma pessoa que a gente passou uma procuração para cuidar desse trâmite para nós. E passado-se o tempo, como é uma cidade pequena, o que aconteceu? A casa foi vendida, eu não sabia, já tinha sido concluído o negócio. E nisso minha mãe me ligou falando que a casa foi vendida e que eu não tinha dado a parte do Wellington. E eu não sabia que já tinha, o comprador já tinha pago todo o valor, né? Então começou um atrito muito maior. Porque essa parte de família nem foi citada, nem foi lembrada. Independente, né, de espiritualidade ou não, acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo... A gente não tinha, assim, era muito materialista, materialista, né? Mesmo no meu catolicismo, mas... Eu quero dizer assim, que quem está assistindo, se tiver irmão, deve ter passado situação assim, crítica, né, nessa parte. Ou semelhante, e pode passar, né? Pode passar, porque a gente quando vê determinadas situações, a gente se coloca assim fora, eu jamais faria isso. E a gente não sabe nem qual a nossa reação na hora, né? Então, eu entrei em contato com a pessoa, realmente eu tinha feito a venda, ela já tinha usado parte do dinheiro, e aí você fala, mas podia processar. Cara, primeiro que a gente nem tinha dinheiro para advogado, e processo demora, e assim, a pessoa também não tinha dinheiro para pagar. Então, o que foi acordado foi que o restante do dinheiro que ainda faltava receber, que fosse passado para o Hélio, porque ele não tinha recebido a parte, e a partir desse momento, deu-se o dinheiro, ali, cada um seguiu, e se passaram de 6 a 8 anos sem nenhum contato, e também a questão de que o tempo é o melhor remédio. Eu fui conhecendo pessoas aqui em São Paulo e muita gente veio descobrir depois da vida que eu tinha um irmão aqui. Por quê? Porque acho que se eu contasse que eu tinha um irmão, eu tinha que lembrar da história. E o lembrar da história, como a gente estava com a ferida aberta, e você cutucando, ia ferir muito mais. E eu acho que o processo de recuperação ia ser mais demorado. Ou poderia nem existir. Sim. Né? Da gente fazer a camuflagem, dizer, não, eu te perdoo, mas... desgraçado, deixa chegar a tua hora. Tua hora vai chegar. Aquele perdão superficial. Falso, né? De tipo assim, para mostrar que é uma boa pessoa na sociedade.
Ai, olha que lindo. Olha, né? Vou jogar uma casca de banana pra tu escorregar na inicialmente cria um ar de superioridade, né? Isso. Eu vou perdoar porque eu sou superior a ele. É muito disso, né? Eu tava falando, comentando esses dias de tipo assim, as pessoas fazem, eu vou chamar fulano porque ele não me chamou, mas eu sou superior a ele. Eu vou mostrar que não tem nada, mas tá lá, ó. E olha tudo que fulano faz na casa, não é? Tudo que fulano faz na casa para depois comentar. Graças a Deus a gente não tem isso. Né? Então, foi um processo assim de o tempo é o melhor remédio, sim. A gente não se falou durante esse tempo. E aí se passaram, o tempo, vocês não conta, a gente ainda continua. E eu fiquei grávida do Davi. Que o Davi sobrinho veio assim para nos ensinar, né? E para nos unir. Falar assim, acaba com essa besteira aí que é o mais importante, é o amor. Né? Eu engravidei e aí mesmo, ressaltando que a minha relação com minha mãe também ficou bem distante, né? A gente ficou aí com as mágoas e o tempo também foi o melhor remédio. Eu ligava para ela na questão de tipo, vou cumprir minha missão de filha, de dizer, mas era uma coisa assim muito externa. Oi mãe, ufa. Mas tipo, eles fiz a ligação para minha mãe no final de semana. E aí veio o Davi, né? E mesmo assim, com a conturbação, era uma renovação. Senti o desejo de, não, a gente tem que se unir, porque tá vindo uma criança aí que não tem nada a ver com o rolê do Paranauê, com nossas dores, nossos karmas, né? E não, tem que ter uma renovação aí. Já se passaram, já foi resolvido, cada um recebeu o seu valor. E a gente não tá cansado de carregar isso, né? Mano, pelo amor de Deus, né? Então, quando eu soube da gravidez, depois do Luiz, meu esposo, a primeira pessoa que contei foi a minha mãe, né? Liguei, e aí se passaram, foi a gravidez e tal. Davi nasceu. Vocês vão ter que conhecer o sobrinho. Como que vai ser esse encontro? Inicialmente ainda meio que forçado, né? Então, assim, não, tem que conhecer. E mesmo seu irmão ter que conhecer o seu sobrinho, tem a parte dele. Ele poderia dizer, não, eu não quero, segue seus Paranauê, desejo toda a felicidade do mundo para vocês, mas eu não quero vínculo nenhum. Poderia acontecer isso? Sim. Mas graças a Deus, ele optou por vir conhecer. E aí na minha cabeça, como é que vai vir se conhecer? Ele vai vir... Sempre o achismo, o achismo. O achismo. O achismo. Terrível, né? Acho que o achismo deve ser um dos maiores destruidores de... Tópico para o próximo vídeo. Achismo, porque a gente coloca a gente idealiza na nossa cabeça o pensamento do outro. Eu acho que ele vai pensar isso, ele vai fazer isso. Então, os dois, claro, com suas armaduras medievais, né? Dos pés à cabeça, porque eu não sabia qual ia ser a reação dele, nem ele ia saber qual a minha. De repente, eu pensando aqui, de repente ele vem, mas ele vem espalhar todas as dores aqui, e o ambiente não vai ser legal, e eu estou aqui zen com o meu bebê. E ele poderia pensar, será que é uma armadilha aquilo ali, velho? Pode me pegar, não. Vai me pegar e vai ter aquela armadilha tipo do mato, e colocar lá na rede pendurada. Mas, sim, lógico que o primeiro encontro não foi assim, a mão da minha vida, do meu amor. Foi. Aquele negócio meio que sem graça, aquele sorriso amarelo. Aquele sorriso amarelo, todo cheio de... pois é, né? Calor hoje. Aquelas coisas. Quando a gente não tem assunto. É que a gente não tinha ligação nenhuma. Calorão, né? Sim. E aí? Como é que vai o trabalho? Tudo bem. Se formou? Se formei. Foi bacana. Então, mas aí foi o início de uma grande transformação, né? Foi, porque nós estávamos cedendo, né? Cada um cedendo a sua parte para aquilo se tornar uma coisa verdadeira. Extremamente diferentes do que a gente era hoje, né? Não tinha nem comparação. Lá naquela época não existia o Vingadores, mas o Thanos já tinha feito o estalo desintegrando. Não, tira essa parte aí que tá... Então, mas aí teve um momento que teve que se tocar no assunto, né? Porque a gente não podia fingir que passaram 6 anos, mas é porque cada um tem sua vida corriqueira e não teve nada. Porque teve. E assim, eu sinto lá, olha, e foi uma coisa assim muito natural.
né? Não foi Sim. nada forçado de porque fulano queria, ter que de abrir, porque ter que mostrar pro outro, de porque, tava vindo a criança. Nada. Olha, foi maravilhoso. Porque a gente decidiu falar, não, morreu. Aquilo já aconteceu, não tem como voltar atrás. Não tem nem um atrás. centavo mais daquilo ali. Não tinha como voltar. Não tinha como voltar, entendeu? E aqui, ó, daqui pra frente, olha, tem um Davi aí. Vamos recomeçar. Olha, e foi assim. Independente do tempo, o recomeço é muito bom. Muito bom. Né? Muito bom. E aí, a partir daquele momento, a nossa relação só tem, assim, cada vez mais assim, entrelaçado, né? Hoje a gente manda áudios um pro outro de 10 minutos, não é? Áudios são podcasts, que a gente vai falando desde um acontecimento municipal até um foguete indo pra NASA e tudo ligado, assunto interligado. Nossas conversas são muito construtivas. Também tem besteira, tá, gente? A gente não é só vamos falar sobre vamos filosofar. Tomar aquele chá da 5 com um biscoitinho e tomar um café com água com gás que eu sabia. É porque dentro da nossa relação, as besteiras também são construtivas. Nossa, né? A gente tem um grupo de memes, tá? Que a gente fica mandando porque pra desconstruir do dia a dia bem clichê, né? Não pode ser tudo a ferro e fogo. Sim. Mas o que a gente tem que passar aqui é da questão de acreditar na relação. Se você acha que vale a pena, porque também você pode tentar ir e não dá certo. Sim. Se um dos dois não quiser, amém, ó. Tudo bem, dos dois, vida ou três, que segue, ou quatro, não sei quantas pessoas são, mas o que você pode fazer por essa pessoa é fazer a oração, né? Sim. Desejar o bem, que ela siga lá a vida dela, a gente tentou, não deu certo. Ou para você que não acredita ou não tem alguma fé, assim, no mínimo, desejar que a outra siga bem. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas assim, cada um tem sua história. Por favor, né? de coração. De porque, coração, graças a Deus, o nosso deu certo. Isso. Eu acho que porque a gente queria também. Nós dois, foi na verdade, uma sorte dos dois buscar. Isso. Uma paz mesmo. Muito né? natural. Muito natural. E eu acho que nessa época também você estava começando na sua questão da espiritualidade. Isso. E seria assim contraditório você estar buscando a espiritualidade pra quê? Pra quê? Né? Pra mostrar que eu sou espiritualista. E carregando essas coisas que. E assim, eu entendo que cada um tem alguns processos, mas assim, tem agora a gente falou de filme do Homem-Aranha, né? Tem uma parte que, acho que quando ele recebe algum poder lá, o tio dele fala assim, grandes poderes requer grande responsabilidade. Então, para a espiritualidade, quando a gente tem conhecimento do que deve fazer, seria uma coisa assim, tipo, ignorar essa responsabilidade. Pô, você vai pregar um amor aí e você não olha pra cara da tua irmã, né? Assim, não que seja forçado, tem que entender isso. Independente assim, de religião, você vê que quem participa de algum culto, alguma entidade, alguma particularidade da religião, é mais cobrado. Sim. Né? Tipo assim, se você vê o evangelho, mas você não é evangélico? Mas você não é católica? Olha, que a gente tem que saber a Bíblia. Olha, independente de religião, a igreja tem que ser nossa. Exato. Mas assim, de coração, não esperando, eu tô aqui, eu tô te dando essa caneta, mas amanhã se eu precisar, você lembre que eu preciso, que eu você fiz por você. Não, eu tô te dando essa caneta e esquecer. Ser natural, né? Assim e outra como você coisa, come, né? Ele pode não me devolver. E tudo bem. Entendeu? Então, essa é a minha parte. Né? Não vou me prolongar muito, porque senão vai ser aí uma hora eu falando. Você vai, corta isso. E ele vai contar agora, né, de uma forma assim, mais ampla, porque, como eu falei assim, na questão de espiritualidade, as nossas conversas nos ajudam bastante. Opiniões que eu tinha antes de determinados assuntos, eu mudei. Poxa, realmente, tema para outros vídeos. Nossa, muito vídeo aí, bom. viu? A gente vai ter bastante esse ano. Esse da questão da reconstrução do pensar, da atitude do outro é muito bacana, porque eu vou contar uma história que aconteceu com a gente que eu me emocionei, que eu sensibilizei, e depois eu vi o outro lado que, graças à nossa conversa, assim, tirou
aquela sujeirinha que eu tenho no olho, sabe? Assim, aquele gravetinho, né? Que não é assim, é que a gente vê tudo muito pelo lado emocional. Isso. E às vezes a gente só tá vendo um né? lado da história. É assim, não, mas tem que pensar por que a pessoa está passando por aqui. Então, é um assunto enriquecedor que depois a gente vai falar. Então agora eu vou passar a palavra para ele, porque senão eu falo, pelo amor de Deus, deixa eu falar. Mulher fala muito mais, assim, né? Acho que esse negócio de questão de mulher é homem fala quando o assunto é Mulher interessante. fala o dobro de palavras do homem. Sim. Né? E quando a mulher... Mas, assim, voltando para a questão de toda a história, né, do nosso contexto e tudo mais, obviamente a Fabiana falou de questões mais, assim, técnicas, eu vou falar uma coisa mais superficial, né, porque do dia a dia que a gente conviveu, porque a gente tem que ressaltar novamente que é uma história de dois irmãos que tiveram um problema em comum que aparentemente deveria ser quase impossível de se resolver. Né? E diante das nossas vontades, tanto da vontade dela quanto da minha, a gente conseguiu superar essas dificuldades. Né? O que a gente quer deixar bem claro aqui, acho que o Fabiano até falou, né, a questão do não forçar. Né? Se você tem, forçar, eu acho que a gente pode abrir aqui, Fábio, qualquer seja a relação que você tenha dificuldade hoje, ou com a mãe, com o pai, com o irmão, ou com o namorado, seja lá o que for, eu acho que esse forçar não vai resolver. Né? Assim, no mínimo, comece por você. Você está escutando esse vídeo, você tem alguma dor, tente resolver isso dentro de você. Se não for possível com outro, a gente até comentou, acho que às vezes é melhor realmente o afastamento ali. E que você deseje... tá tudo bem. Tá tudo bem. E você deseja pro teu amigo, seja lá o que for, irmão, né, dentro da tua relação, que ele seja feliz. Porque a gente comenta, gente, quando você deseja felicidade para um outro, mesmo que ele não queira ter uma reconciliação com você, é um peso a menos. Porque se o camarada tá feliz lá, ele vai até esquecer de você. Não fica aquela coisa de ódio, né? É a mesma coisa, como eu estava falando, como não é libertador. Sim. Sabe? Porque às vezes você diz sim para tanta coisa, mas fica com peso. Nossa. E carrega aquilo. Eu não aquilo, queria machucar outra pessoa, mas você não está bem. Sim. E aí aquilo ali vai criando, uma erva daninha que vai dando vida, vai criando, vai crescendo uma planta, vai crescendo uma árvore. Peso, e dá aqueles frutos ruins, né? Nossa, nada sai de bom, né? Até que você dá uma louca, chuta o balde, mas de uma forma que sai metralhando todo mundo, o que e aí não gera bacana, mais dor. E gera mais dor, mas fica assim, ai, eu me aliviei. Não. Né? Só esconder um pouco mais, né? Assim, eu dizer não quer dizer que você seja grosseiro, você tem que saber como passar esse não. Como passar esse não. Há várias formas, né? Eu parti um pouco para assunto. Ai, meu Deus, vamos lá. Continue. Bom, assim, aí voltando à história dessa nossa experiência aqui, quando eu era muito novo, né, e morava na Bahia e tudo mais, a gente mesmo assim não tinha uma relação próxima por questões de morar, cidade pequena, morar próximo, mas o nosso estilo de vida, até porque a Fabiana era um pouco mais velha, eu era mais criança, então assim, até pela diferença de idade, era um pouco complicado ter essa aproximação, porque tínhamos mundos diferentes, ela estava na adolescência, eu estava na infância ainda. Então, mesmo que a gente morasse dentro de casa, acho que nosso mundo seria até um pouco mais distantes, devido a essa questão da idade. Né? Mas ainda assim, a gente tinha um pouco de relação, né? Mas a relação ainda era devido a esses processos dos nossos pais, né? Aí a gente fala e volta a frisar a importância de analisar essa situação. Acho que um dos grandes pontos que a gente conseguiu fazer de muito importante foi desvincular essas dores em relação aos nossos pais. Né? A gente vai chegar nesse momento e dentro dessa questão de vivência, quando eu era moleque e tudo mais, a gente teve lá a nossa pouca relação. Eu vim para São Paulo muito novo, né? Aí eu tive uma adolescência muito madura, né? Mas assim, foi meio que obrigado, porque eu tive que ter responsabilidade de trabalhar. Eu saí da infância para questão adulta muito rápido. A adolescência foi um pouco mais... Ou você cresce. Ou você cresce ou você cresce. Para mim foi ótimo, gente. Assim, poderia ter uma adolescência mais ruim ou tão depressiva, não ter aprendido a crescer rápido. Então acho que esse processo para mim foi importante, não tenho o que reclamar. Né? A experiência de trabalhar com meus tios foram ótimas. Né? Teve problemas? Acho que é outra coisa que a gente tem que olhar, que assim, gente, não é porque hoje a gente tem uma cabeça dessa
que eu e a Fabiana não tem problema. A gente vai ter problema hoje, E eu amanhã acho que foram vai... graças a eles, né? Sim, Esses problemas. exato. Que traz o crescimento, né? Essa é a parte positiva dos problemas em si. E aí a gente, eu nessa questão e tudo mais, aí você veio pra cá, né? E assim, ela não tinha a cabeça de vir para São Paulo antes, tinha uma outra visão de São Paulo e tal. E naturalmente quando acontecem as mudanças, acho que nesse ponto a gente é muito parecido, a gente consegue aceitar as mudanças e seguir em frente, né? E foi uma situação muito complicada, porque quando ela veio eu ainda não tinha nenhum aparato financeiro e morava com minha tia. Aí, falando da minha visão agora, ela não sabia disso, a gente até conversou sobre isso, foi muito assim, ruim naquele momento. Falei, pô, minha irmã tá vindo, eu não tenho condições de ter um lugar pra gente ficar junto. Né? E ela veio às pressas e se arrumou assim. Aí acho que até falei com ela sobre a questão do universo, quando a gente quer as coisas se ajeitam, né? O irmão do meu cunhado deu um jeito, arrumaram uma casa e conseguiram se instalar no local, né? Da forma que dava naquela época. E essa relação ainda foi um pouco, assim, meio distante, porque a gente teve a primeira aproximação depois de muitos anos de distância, né? E, gente, naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada desses rolês aí, né? Hoje a gente tem comunicação com nossos primos lá distante, como se eles estivessem aqui, porque a tecnologia trouxe essa possibilidade de ter mais ligações e diálogos próximos. Naquela época não tinha. Então, mesmo que fosse minha irmã, parecia meio que uma prima distante, né? Naquela época. É o pisar em off, você não conhece, você sabe muito superficialmente quem é o teu irmão e tudo mais e tal. E veio o acontecimento, né, da questão... acho que vou voltar um pouco na questão da relação do meu pai, né? Isso de algum tempo, quando eu estava morando aqui, eu fui visitar o pessoal lá na Bahia, a gente foi junto aí. Eu cheguei para minha mãe, talvez ela não vai lembrar disso, e falei, olha, eu preciso conhecer meu pai, né? Foi até eu caí de bicicleta aquela vez. E meu pai gostava muito de andar de bicicleta. Nossa, né? demais. Eu sei que no momento que eu pedi pra minha mãe, gente, isso é muito importante, essa questão dos relacionamentos machucados, né? Acho que um outro momento a gente fala de relacionamento amoroso, mas a minha mãe teve uma resistência, né? Fala, pra quê e tal, mas se você quiser ir, tudo bem, sabe? Aquele jeito tipo, vai, não é importante, mas vai. Né? Eu ainda tive a curiosidade, falei, não, vou conhecer e tal. E acho que minha irmã conversou com ele que eu ia lá, e a gente marcou, né? Eu peguei a bicicleta da minha irmã e meu pai tinha a bicicleta dele, e a gente saiu cedo, né? Meu pai ainda tinha um problema de beber, a gente já estava bem no fim, com o negócio de chá e tal. Só que aquele dia, apesar de a gente sair junto, foi muito legal, que a gente fez coisas de homens, assim. A gente saiu, né? Foi para um bar, tomou umas, né? Meu pai ficou ruim logo no começo, mas a gente brincou pra caramba, foi na casa do outro tio meu, assim. O dia, foi o único dia que eu tive uma relação com meu pai, que eu percebi que ele não era aquela pessoa que minha mãe vendeu. Tudo bem, ele tinha as partes ruins, que era de relacionamento entre eles, que era o problema da minha mãe. Né? Porque assim, a relação dela foi com meu pai, não comigo, com ele. Tá? Nós não tivemos essa... A gente é fruto da união deles, mas a gente não tem as dores deles. Né? Aquilo foi o primeiro passo, assim, que eu entendi que cada um tem a sua caixinha. Né? Mas ainda assim foi um dia bom, mas foi um dia de alívio, sabe? Aquela coisa, tipo, a raiva que eu senti do meu pai, né, em relação àquela questão de ser abandonado, da minha mãe vender a situação, naquele dia, ela assumiu. Eu falei, bom, essa relação me mostrou que foram coisas que aconteceram no meio do caminho, meu pai tinha um outro pensamento e no fim, talvez ele queria ter realmente uma relação que ele não pôde ter pelas questões de briga deles. Né? Então, assim... e também teve muito a questão do orgulho, né? Orgulho. Teve possibilidade de volta. Teve. Mas, assim, as opiniões externas. As mágoas que aconteceram. Assim, quando você fecha o ouvido para coisas negativas, e também tem essa questão de que às vezes tem pessoas que estão ao seu redor que quer te ver, que falam, de feliz, mas não é nada disso. Sim. Que atrapalha o rolê do trânsito um do outro. Isso complica, porque se você está fragilizado na sua atitude do que você quer, essas opiniões externas acabam influenciando. Vai influenciar. Então foi o que aconteceu, porque depois quando você conversa, parece que bate aquele arrependimento. Sim, se
e se aquilo mais... Porque acontece com a gente, né? No dia a dia. E assim, aí mediante a esse fato, né, quando aconteceu esse processo, foi aí que eu voltei para São Paulo, e aí minha irmã veio para cá, né? E aí quando a gente fala de problemas, é uma coisa que eu sempre comento com a Fabiana hoje. Eu falo para ela, eu nunca vou dizer nunca vou fazer algo. Nunca. Eu aprendi isso, porque parece que quando você afirma essa situação, o universo vem lá e traz a situação para você. Lindo, tá e dizendo... aí? Fala nunca agora. Fala nunca que eu quero ver. E aí agora? Fala aí tu. Perdão, me faz perdão. Porque assim, isso sempre cai em contradição, né? Porque eu lembro que na época, né, assim, provavelmente, se eu tivesse uma situação financeira tranquila, eu estivesse trabalhando, minha atitude seria outra, né? Mas eu fui posto diante da situação extrema, né? Porque eu estava sem um emprego na época, eu estava morando de favor, né? Então sofrendo todas as pressões que alguém, assim, ainda mais o homem, né, dentro da sociedade, quando traz e carrega do machismo, não, tem que ser, né, forte e tudo mais e tal. Eu estava numa pressão extrema, eu estava pesquisando, gente, qualquer saída para sair daquela situação da forma mais rápida. E a condição da morte do meu pai foi quando ocorreu, essa insegurança, esse medo, esse ego, tomou corpo e achou que a única saída era o dinheiro da venda da casa. Nossa, agora eu tô rico. E agora, aí dentro da minha cabeça, eu pensava assim, puta, minha irmã vai entender e tal. Eu não tava nem aí pra questão do acontecimento da morte e tal. E já tava criando expectativa de querer dinheiro, já fazendo um monte de coisa e tudo mais. E aí eu tive essa atitude de falar assim, vamos vender a casa e tal. Eu não respeitei aquele momento de luto, né? Mas se fosse, por exemplo, minha mãe tivesse morrido, e ela chegasse e falasse isso, eu ia ficar indignado também, né, com essa atitude. Então, eu não tinha essa visão na época, né, e a gente teve esse lapso de tristeza. Mas assim, agora, a gente olhando para isso, foi até uma coisa boa. Né? O momento foi péssimo, mas assim, o acontecimento foi ótimo. Assim, isso tudo veio para ensinar. Ensinar. Que bom que a gente conseguiu superar, isso, né? Que vai falar, olha, ensinamento e tudo mais. E a gente tá aqui contando hoje de boas para vocês, né? Não é porque a gente está deixando claro, E né? eu acho que a questão desse tempo também, porque eu tava falando, a gente tava conversando, se depois de um ano eu tivesse engravidado, eu tivesse que encontrar vocês e tudo mais, ainda tava muito recente, a ferida tá aberta, e aí a gente poderia entrar naquele clichê mesmo de, vamos fingir, é família, não sei o quê. E a gente tentando, mas o processo ser bem mais demorado, e poderia dizer que até hoje a gente poderia estar com algum respingo daquilo, que quando chegasse alguma discussão, mas e lá atrás? E essa questão de quando é esquecido, assim, não esquecido, né, que a gente estava falando, não esquece. Ou você decide se leva como um aprendizado, ou se você leva isso como, ai meu Deus, como fui a vítima do holocausto, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, é muito bacana. Se a gente morasse junto, a gente usa arranca-rabo, mas tudo é uma questão de escolha. Né? Independente do que você vive. Pode dar certo, pode dar errado, tudo depende de cada um. De cada um. E ter atitude de avançar. Isso. E nesse processo, né, do nosso retorno, assim, o que foi mais interessante quando você comentou aquela fase que teve alguns anos aí sem falar e voltou quando o Davi nasceu e tudo mais. O mais interessante, assim, que a gente aí tem que entender o que é preciso pro momento, né? Nós dois tivemos a sabedoria de não trazer à tona aquele assunto para criar uma chama desnecessária, né? E a gente manteve esse assunto morto durante muitos anos. A gente não tocou realmente nisso, né? A gente só veio tocar nesse assunto quando a gente teve maturidade para falar sobre ele, né? Inicialmente, aquele nosso sentimento que era de chateação, não digo de ódio, porque acho que não chegou a existir ódio nessa parte. Não, ódio não. Mas assim... A gente teve aqui, assim, a questão de uma raiva. Uma raiva. Que com certeza, no momento que surgiu essa raiva de você, foi quando teve o fake news. Sim. De que eu tinha já usado dinheiro com a pessoa da procuração. Sim. Que eu acho que ali teve um momento, mas não do ódio, tipo assim, não.
eu beleza. passei a procuração, mas eu tenho que receber a minha Exato, parte. é. Porque eu tenho direito, Sim, não é uma sim. coisa que me pertence. Sim. Entendeu? Então, então não chegou a ser um ódio, mas assim, uma raiva, Sim. o que é normal na situação, porque assim, Normal. poxa, eu me senti lesado. Lesado, Né? faz E parte. a minha parte foi da parte da sua frieza, no momento que eu tava ali, tipo assim, não, Fábio, eu tô aqui contigo. E depois de um tempo, não, mas a gente precisa tratar a situação da casa. A questão do diálogo, como é importante, né? E também das suas escolhas. Tudo tem que ter uma maturidade. Não é de uma hora para outra que a gente aprende. Assim, essas situações acontecem para a gente aprender. São oportunidades. Ou não, né? Ou não. E isso aí depende de cada um. Mas aqui a gente, como a gente falou no início do vídeo, não tem julgamento. A gente está falando das nossas histórias, experiências, mas que eu acho que é tão enriquecedora para servir para outras pessoas que, poxa, olha, o diálogo... O objetivo dessa história é mostrar que a tua escolha vai definir quem você vai ser. E como as coisas são simples, que a gente que dificulta, né? O meu ego, né? Eu percebi que o ego eu acredito que o ego tem os dois lados, tanto bom como ruim para tua vida. A gente não tem controle sobre isso, é diferente. Aí quando a gente traz para o lado negativo do não conhecimento, a gente traz o medo, né? E aí cria esse ego de defesa. Né? Você se defende porque você não quer ser passado para trás, você não quer ser o bobo da história, você não quer ser o cara que foi humilhado. Então você cria os escudos, né? Se prende, tudo, o espaço é meu e ninguém entra. Que a gente está numa situação de tanta arma, de tanta... De que, por exemplo, se você se declarar com uma pessoa, é questão de fraqueza, né? Ai, não, que você é fraco. Não, você não pode falar eu te amo para um cônjuge, não pode falar eu te amo para um pai, para uma mãe, tipo assim, para um irmão, porque você vê, se você for uma pessoa, principalmente homem que faz o fazer de casa, mulher manda você. Não tem, nenhum relacionamento não tem a questão do eu mando, é um diálogo. É um acordo. 2 pessoas vivem na casa, 2 pessoas ajudam, 2 pessoas fazem, 2 pessoas são responsáveis. Trazendo isso para a parte dos irmãos, também acontece. Né? Porque a gente está falando aqui talvez de outras ramificações de relacionamento, só que para irmãos também acontece isso. Por exemplo, tem sempre um negócio, será que minha mãe gosta mais do irmão X ou do irmão Y? Essa competição, né? Então assim... Dentro desse aspecto da construção nossa, quando a gente voltou a se falar com o Davi e tudo mais, a gente fez algo incrível, né? A gente fez tudo ao contrário do que a cartilha do ego mandava fazer. Por exemplo, se teu irmão te lascou, cara, você tem que ficar com o pé atrás, né? Que não houve a questão do lascar, mas dentro do contexto da história, eu falei, não, vou ficar esperto porque uma hora ele vai me ferrar de novo. Né? A gente fez o contrário, a gente se abriu. A gente foi lá, tirou as armaduras e começou aos poucos, né, a se entrosar. O mais incrível de tudo isso, né, que acho que é um dos pontos mais importantes da nossa relação, foi a entrega e a coragem que a gente teve de fazer essa mudança. Isso. Né? Sem aquele negócio de falar, vou abrir o meu coração e posso me fuder de novo. Cara, durante... A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então assim... aquela frase que a gente sempre comenta, fala assim, nós oferecemos aquilo que tem dentro de nós, é pura realidade. Com certeza. E quando você não oferece isso, se torna sofrimento, porque você fica dentro de uma barreira, você tá louco para tomar tal atitude. Mas eu não posso tomar essa atitude porque senão fulano me ferrar, vou parecer otário diante dos outros. Foi uma época, Fábio, tá entrando em muita contradição comigo mesmo, porque hoje você me conhece. Eu sempre tive vontade de ser essa pessoa de se comunicar e tal. E sempre tá livre de desconfiança, não sabe? Presa nossa, eu vou ajudar tal pessoa, o cara vai me ferrar. Isso era tão ruim, porque quando você vai ajudar, você fica na defesa tão grande, você morre de vontade de ajudar, mas não ajuda porque tem medo do cara te lascar. Não. E eu acho que o aprendizado é tipo assim, quando você, eu ajudar, ouvir, escutar a pessoa, poxa, o que é o se colocar no lugar do outro. Isso, mas empatia. não
querendo uma devolutiva, entendeu? Isso. Tipo, poxa, e se fosse comigo? Distribuir sem... Se fosse comigo, como é que eu queria que agisse? Poxa, eu tô apertada, poxa, eu queria que ele me ajudasse. Sim. Poxa, então, se tiver ao meu alcance e isso não vai interferir na sua relação, ajude, né? Que automaticamente o universo vai te, trazer, a vida vai te te trazer devolver tudo que você está distribuindo. E diante disso, né, eu tive essa atitude, falei, quer saber, velho? Quer saber? Vou fazer o que eu gosto, eu vou ajudar quem for necessário e não vou esperar por nada, assim, porque não, se tornou uma coisa muito natural no meu ser, sabe? É como se você comer, é como se alimentar, né? Não tem aquela obrigação de tal, assim, e agradecer por você até... Hoje, na verdade, eu até agradeço se eu posso ajudar alguma pessoa, se eu posso prover ajuda. E ressaltando que essas suas contribuições, porque quando a gente fala de ajuda, a pessoa só pensa em questão financeira. Não é financeira. Não. Independente da ajuda, nunca deve ser divulgada. Tem que ser sempre... natural. É que nem você fala, hoje eu comi no almoço. Sempre que eu adoro falar. É um hábito, tem que ser um hábito. Isso tem que vir de coração. Não porque assim, ai meu Deus, eu vou porque eu posso fulano de tal pode trazer um benefício para mim. Nada disso. Sim. E assim, diante dessa história toda, né, a gente começou a ter uma ligação muito mais, eu na busca da espiritualidade, a Fabiana, houve uma mudança de pensamento dela. Eu entendo isso como também espiritualidade, porque quando a gente fala espiritualidade, parece que tem uma ligação religiosa, né, dentro da cabeça da pessoa. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a espiritualidade é a autotransformação para uma pessoa muito melhor e mais consciente. Né? Foi porque nós tornamos o processo dessa cadeia naturalmente. Naturalmente, nada de coisa obrigada. Porque você começa a buscar mais conhecimento, começa a buscar simplicidade. Porque a vida, como a gente assistiu o vídeo, a vida é simples. Muito simples, muito simples. Simples, assim, não precisa de muita coisa. A questão é que a gente cresce num padrão que tudo que é material. Para você ser alguém na vida, para você ser tal, tem que ter o quê? Uma casa porreta, um carro do ano, um emprego lá de gestão, que seja destaque. Sim. Mas a gente reconhece histórias de pessoas que têm tudo isso, mas tem aquele vazio que nunca é preenchido porque está cuidando dessas partes externas, devido às outras pessoas, aquelas vazias influenciáveis, ficar falando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas às vezes até quem está assistindo aqui, talvez não tenha nenhum poder aquisitivo alto, né, que busca, né, o fim e não o princípio. Quando eu falo do fim, é a questão da grana, porque tem que ter dinheiro. Né? Gente, aqui vamos deixar outra coisa clara, aqui ninguém é fã de ficar vivendo debaixo da ponte ou largar tudo. Muito pelo contrário, nós também buscamos muita prosperidade. Claro. Só que a questão é em que posição está essa busca, né? Tá o meu viver, o que eu gosto de fazer, ou tá a grana em si. Né? Quando você não tem, por exemplo, quando a gente não tinha esse objetivo, né? Aí um outro vídeo a gente vai falar também das nossas carreiras profissionais, que teve essa mudança diante da nossa liberdade da procura de prosperidade. A gente teve uma visão, né, diante da nossa relação, eu e a Fabiana aprendemos muito, que o viver é muito mais importante do que o ter sem o sentido. Né? Então, assim, tudo que nós fizemos diante dessa relação foi essa transformação interna. Eu busquei fazer essa transformação, a Fabiana também buscou. Então, assim, para os irmãos que estiverem assistindo esse vídeo, ou para qualquer outra pessoa que tem uma relação muito complicada, é possível sim fazer uma restauração, uma reconciliação, é possível, né? Mesmo que você tenha só a tua vontade, pelo menos da tua parte é possível já de você de libertar esse ciclo negativo, essas ligações negativas. Você tem que tomar a decisão e a atitude de falar assim, não, acabou aqui essa relação de ódio, de rancor, pelo menos da minha parte. Né? Desejo bem para o fulano de tal, para o ciclano de tal, que ele seja feliz. Talvez você não queira desejar felicidade, mas pelo menos interromper um processo de ligação negativa. Olha, deixa o cara seguir lá, eu sigo minha vida, e talvez essa forma de relacionamento, quem sabe para o futuro esteja mais preparado. Que o nosso caso, apesar de a gente ter voltado, a gente com o tempo conseguiu criar essa relação de amor. Demorou então, assim, tempo, né?
o propósito desse vídeo é mostrar essa possibilidade que, independente do caminho que nós seguimos, né, se a gente, que ela acabou de comentar, se morássemos juntos ou não, ou tivesse uma outra situação e tivesse essas dores, a gente querendo, um ou outro querendo, conseguiria fazer essa mudança que foi muito importante para nossa vida, assim, tirou um peso enorme, né? Menos demais. um karma para poder se preocupar, e a gente conseguiu resolver algo muito importante, né? A gente tem estou falando aqui que hoje a gente tem uma ligação de amor muito verdadeiro. Sim, a gente não precisa ficar postando isso toda hora na rede social, porque, como eu falei para ela, gente, quando você fala de uma vez, você não precisa estar toda hora reafirmando a coisa que você já sente. Eu falei, te amo uma vez, tá tudo certo. Tá aqui okay? na minha cartela do carinho. Coloca que eu te amo. Eu tô viva. Faz checklist. Então, eu acho que esse é o primeiro vídeo que a gente conseguiu falar sobre a nossa relação. É possível, sim, você fazer uma grande transformação na sua vida com a tua vontade, a tua disposição e coragem para tirar essa armadura e fazer a reconciliação. Ou, no mínimo, você tirar essa parte ruim de raiva que você sente e deixar para lá, deixar que o tempo traga. E outra coisa importante que eu vou comentar também, que eu também consegui fazer essa transformação por buscas de terapias, tanto holística como terapias normais. É muito importante para quem não consegue ter um autoentendimento. As terapias são... É complicado, né? São muito reveladoras. Mas em um outro momento a gente também vai falar sobre terapias, que também tem essa questão muito complicada. Mas o objetivo do vídeo hoje é falar dessa relação entre irmãos e como que a gente pode conseguir amenizar essas dores, assim como eu e a Fabiana conseguiu chegar nesse estágio. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o like e comente o que você achou. E também pode dar sugestões de próximos temas. Vídeos. É isso. Beijão.